Eu tenho clientes em Rondônia, em Roraima, Rio de Janeiro, blá, blá, tudo por tua conta, né? Que depois dessa parceria o pessoal, você fez uma guitarra pro Tobias assim, eu quero também, né? E pelo visto foi uma coisa meio rápida, igual foi pra mim, né? Conta um pouco também. Bom, você me falando desse jeito assim, às vezes até é difícil, não que seja difícil, mas eu não consigo acreditar ou entender a proporção que esse trabalho tomou em tão pouco tempo, né? Só quando cita algo dessa forma, por exemplo, lá em Rondônia, lá no norte. E eu comecei, na verdade eu venho de uma família de música. Meu bisavô tocava gaita, né? Sanfona, acordeon. Meu bisavô, por parte de pai. E aí o meu avô também toca sanfona até hoje, meu pai. Todos os meus tios tocam alguma coisa. Um toca baixo, outro bateria, o outro toca violão, baixo, bateria. E aí eu inserido nesse universo, música todo dia, vivia com meu pai, ele ia tocar, eu ia junto, ele ia ensaiar, eu ia junto. Eu acabei pendendo pra esse lado, né? Eu sempre digo que eu nunca me tornei músico, eu já nasci músico. Tanto que a minha mãe fala, com 3 anos eu já sentava na batera lá. E aí com o tempo, é complicado, né? Bateria em casa. E aí como eu não tinha, era do meu tio. E aí tinha um violão velho lá e o meu tio, o Elisandro, esse que toca todos os instrumentos, me ensinou algumas notas. Só que ele me ensinou 3 acordes. E disse, enquanto tu não ficar bom nesses 3 acordes, que era o Ré, Lá e Sol. Enquanto tu não ficar bom, eu não vou te ensinar outra coisa. E aí ele depois me ensinou mais algumas coisinhas, eu fui por conta. E comecei a postar vídeos no YouTube. Meio receoso, porque os caras que postam vídeo no YouTube tocam muito bem. Nem todos, mas tudo bem. Não, mas a grande maioria, pelo menos os de grande proporção. Eu, por exemplo, posto e tem só fiasqueira ali. Eu não vou nem falar nada. Não, mas melhor não falar. Dá 2 passos pra trás E aí, agora. e aí eu tinha bastante preocupação de postar. Aí comecei com música regional. Comecei a colocar ali as vaneiras, o que era o que eu sabia, porque como meu pai toca acordeon, eu conheço muito da música regional do sul. E eu comecei com as vaneiras, e fui indo, até que chegou um momento que eu, na brincadeira, abri um pouquinho esse leque, né? Fui para outros estilos. E começou a dar mais resultado, e foi onde eu continuei. E a partir de uma brincadeira de um cara que chama Guitarra Humana, que ele faz com a boca, eu gravei com a guitarra e a partir dali, tipo, meu canal de 10 mil inscritos pulou pra 50, pulou pra 100, 130 e hoje tá com 215 mil. E eu continuo fazendo, né, esse trabalho agora tentando resgatar um pouquinho lá de vez em quando da música regional, não só do sul, né, e sempre me aventurando em outros estilos e tudo mais. A galera gosta de assistir, eu simplesmente toco, falo e eles gostam de assistir. Por quê? Não sei, eu sei que eu faço e dá certo. E dá certo, então eu continuo. Eu até diria que tem caras muito melhores, né? Tanto falando como tocando, mais competentes. Mas se eles pedem vídeo e assistem, então é isso. Eu acho que tem uma coisa legal, de repente o Rodrigo, que mora lá perto de ti, né? Também pode confirmar isso, né? Que eu acho que você convive com o público, não só no YouTube, né? Você não toca só para uma câmera. Você trabalha, acho que talvez, se me corrija se estiver errado, muito mais aqui no tete a tete com a turma, né? E há muitos anos. Há muitos anos, então acho que traz essa soltura, essa coisa, né? Quando eu tava vindo pra cá, até trocando uma ideia, justamente falando sobre isso aí, porque esse aqui é professor, né? Não. Não. O cara com 200 e poucos mil seguidores é professor, né? E... Eu nunca falo, eu sempre digo que eu não sou professor, eu toco. E aí, isso realmente é uma coisa que pra mim é tudo novidade. Né? A Ramé, Custom Hardware, era nova, né? Toda essa interação com o público, eu me lembro que tu me disse lá, te liga que quando começar é dia e noite, né? O pessoal vai te mandar mensagem e tal, vai fazer pergunta e tal. E nós vínhamos conversando, né?
como o pessoal é carente da atenção. Que ele quer atenção, ele quer que tu fale com ele quer que tu explique, né, o teu produto. E eu tenho falado muito no Instagram, no Facebook e tal, tentado colocar o tipo de coisa que a gente vem fazendo, né, da nossa responsabilidade ambiental na fabricação das nossas peças, de valorizar o produto nacional, né? Então o pessoal entra em contato e diz, achei muito bacana o teu trabalho por causa disso e daquilo, né? E você responde. Claro, não, toda hora. E é muito bacana isso, eles interagem contigo, eles entram dentro do projeto, né? E esse negócio da internet é uma coisa muito bacana. Eu tô apaixonado, né? Eu penso em você que tá com tanta coisa, assim, quantas mensagens recebe, quanta interação recebe. Você tocou né? num ponto importante que eu vejo que às vezes falta nos artistas. Eu não vou dizer, o pessoal diz, esse cara não é humilde porque ele não responde, esse cara é muito fazidão porque ele não dá atenção. Na verdade, eu acho que falta um pouco de costume de lidar com a internet. O cara que se prestou para te escrever uma mensagem, ou te parabenizando, ou te perguntando alguma coisa, o mínimo que tu tem que ter é o respeito de responder para ele. Eu não consigo mais fazer isso. Isso é uma coisa que me preocupa bastante. Sim, com essa magnitude, imagina, né? Inicialmente, eu acho que talvez uma das coisas que me aproximou bastante desse público foi isso. Eu respondia comentário por comentário, mensagem por mensagem, até que chega um ponto que não dá mais, né? Mas eu tento fazer o máximo. Então isso é uma coisa importante, né? Não só para quem foca em venda, mas também pro artista em si, né? O cara vai lá, eu sou muito seu fã. Vai deixar o cara no vácuo. Cara, muito obrigado, sabe? Não dá pra ser uma coisa falsa, tem que ser verdadeiro, né? E esse é um ponto importante da internet. Claro, e pra mim, que é um lado técnico, não posso deixar de forma alguma a pessoa sem a resposta. Sim. Porque não é só uma pergunta, ele tá em busca do conhecimento. Ele quer saber o que tu tá fazendo, como é que tu tá fazendo, né? E a gente já tocou nesse assunto, o negócio do 100% nacional é algo muito legal, porque tem luthier entrando em contato comigo com 30 anos de experiência, dizendo, cara, finalmente, alguém que pega e bota a mão e diz, Estavam só te esperando. né? E eu acho isso show. É emocionante. Bom, voltando naquele lance do tete-a-tete que tu falou antes, na verdade as pessoas acham que eu trabalho fazendo vídeos, né? Muita gente pergunta, tu vive do YouTube? Na verdade, o YouTube é uma das últimas coisas que eu comecei a fazer, né? Como eu disse, eu tenho contato com a música desde muito cedo e eu tive oportunidades muito cedo de tocar ao vivo, através do meu pai, né? Ele ia tocar quer tocar uma música, tanto batera como violão, guitarra, enfim. E faz muitos anos que eu toco fora, na noite. Então eu já toquei música gaúcha regional. Por incrível que pareça, eu toquei até rock, música popular, internacional, brasileira. Eu tocava baixo nessa época com uma banda de Caxias, coletânea. Toquei um tempo ali, fiz free lá com o Duda Godani. Toquei com o Duda, cara. Eu não sabia. Pô, muito legal, cara. O Maurício Santos, o Maurício Menard. Olha. Então, cara, foi uma época muito legal em que eu aprendi bastante num estilo que não era o meu e no instrumento que não era o meu, né? Toquei sertanejo, muitos anos de sertanejo na noite, enfim, o que eu mais toquei nos últimos anos.
no turismo também, né? Tem o passeio de Maré Fumaça ali em Bento Gonçalves, que é um passeio turístico de trem, no qual tem atrações. Música do início ao fim do passeio. Então lá eu já fiz show de tarantela, já fiz show gaúcho dentro do trem, e atualmente eu toco na estação. Então são músicas italianas, basicamente do folclore, né? E isso é uma coisa muito incrível, que às vezes as pessoas não sabem, né? O cara faz vídeos, mas na verdade a bagagem é muito maior para chegar até aqui e conseguir fazer um vídeo. Tem que ter assunto pra, né? Então, assunto, né? Não é assunto é vivência, né? Vivência, a experiência. A melhor coisa é tu acumular experiências. Então eu sempre digo, né? Onde eu mais aprendi na vida foi no trem. Porque é assim, é aqui. Eu tive que aprender a olhar no olho do cara do turista, mas enfim, do apreciador, daquele que também não tá gostando. Sim. Né? É claro que eu acho que todos nós tivemos essa experiência do tete a tete, né? Eu fui músico, tu músico, mas a internet é um meio. Querendo ou não, ela é um meio. Para nós hoje, né? Sim. Para ti é um meio de tu divulgar teu trabalho, né? É um meio que foi para ti iniciar, né, postando lá as fotos e tal, e tem sido para mim também um meio, né? A gente agora na semana passada fez a primeira exportação, e a internet, né? E faz quanto tempo que tu tá trabalhando? 6 meses, uma empresa de 6 meses, claro, e é a interação, né? Então a internet, ela tá conseguindo aproximar, a gente estava comentando antes, né? Estamos no sul do país. Na ponta, fora do eixo. Exatamente, nós estamos lá no centro, que as coisas ficam mais fáceis para poder despachar o trabalho, para poder vender. Não, a gente está aqui na ponta. Isso é muito, muito complicado para nós. A internet acaba sendo um baita meio. Não, é o meio. Se não fosse a internet, eu seria o cara que toca no trem, na Maré Fumaça, ali na estação. É isso aí. Que ia ser conhecido pelo pessoal ali da cidade. Talvez da cidade vizinha, né? Talvez nem eu conheceria o canal e não conheceria você. Sim. Entende? E aí, eu não estaria fazendo peças. Isso não teria acontecido, né? Esses projetos. Então, se tu não tá na internet, tu não existe. Teu produto não existe, a tua marca não existe. E se tu é um artista, a tua imagem também. E a gente está trazendo esse tete a tete na internet. Exatamente. Tem um amigo meu, o Jean Basso, ele é ali de Lajeado, e ele tava lançando um livro, Guitarras Legendárias. E esse livro tinha o apoio do Anselmo, com um kit de captadores. Eles fizeram, né, na verdade, uma rifa de um set de captadores para financiar a impressão das primeiras unidades do livro. E aí o Anselmo me mandou uma mensagem, quero te mandar um presente e tal, tem interesse? Ele me mandou, eu fiz a divulgação do sorteio do kit, eu fiquei com o kit que ele me mandou e foi sorteado o outro. E ali começou a parceria, né? A gente conseguiu, eu digo porque eu colaborei com o vídeo, atingiu o valor para dar seguimento no livro lá do Jean. E aí começou a parceria com o Anselmo. Que é a Custom Pickups. Lembrando, eu era bem pequeno no YouTube. Eu acho que eu não tinha 15 mil seguidores. Eu tava bem, uma fase de transição. E aí o primeiro kit não deu muito resultado. Tudo com a internet. A gente se comunicou pela internet, eu divulguei pela internet. E ele me mandou um segundo kit, que é esse que eu passei para essa guitarra agora. E nesse kit eu fiz um vídeo que deu muito resultado. Mas muito resultado mesmo. Para você ter uma ideia, quando a gente começou a parceria com a Custom e com o Anselmo, ele não tinha 1000 seguidores no Instagram, tinha uns 700. Eu sei que também teve outros influenciadores que colaboraram, né? Mas hoje ele tá com quase 10k. Faz um ano que eu fiz o vídeo desses captadores. Então é um crescimento grande, né? Imagina. E a gente tá só falando em números aqui, não tá falando em faturamento, vendas, né? Porque afinal é o dado dele. Mas graças à internet, né? Eu mostrei o produto dele e ele tem internet para efetuar a venda, né? Então é o que a gente falava. Não tá na internet o teu produto, não tá o artista na internet, não existe. Não existe. E uma coisa muito interessante que eu acho desse tipo de vídeo explicativo, né, a respeito da tecnologia, de como funciona, é ensinar o cliente a comprar, né? Porque tem gente que começa às vezes, a linha que você faz é Custom Shop? Sim, Custom Shop, né? E daí o cara começa a pedir uns absurdos, uma coisa, você fala, o cara não sabe o que tá pedindo. Friso né? na escala. Vai, entreguei. Não, mas isso é uma coisa interessante. Eu tenho usado também dessa estratégia de poder explicar no Instagram, lá, por mais que sejam modestas
a minha exposição, porque captadores tu encontra bastante informação, da guitarra tu até encontra informação, mas quando tu chega nas pontes, quem que fala sobre ponte? Né? Eu comecei a falar um pouco sobre vamos falar um pouco sobre o cromado, vamos falar um pouco sobre o inox, da dureza dos materiais, né? De toda essa da complexidade que é fazer isso aí, né? Então eu também estou me propondo a poder entregar esse material para o pessoal, esse conhecimento. Lembra que a gente comprou um kit de carrinhos de inox usinados? Sim. Vamos só falar o milagre, mas não o santo. Sim. Né? Não, então vamos ver o que tem no mercado, né? E o cara lá vendeu não sei quantas vendas, já concretizado. Vamos comprar, comprou, trouxe, chegou. Eu botei essas peças no durômetro, que é um aparelho de medir dureza, né? E eu não consegui medir a dureza, porque ele era tão macio, era um produto tão macio que o durômetro ele usa uma pontinha, né? E ele mede o quanto ele consegue ir de profundidade. E o aparelho ele foi indo e disse, mas daí tu não consegui ver. Vai aonde, louco? Vai aonde? Não consegui ver. Aparentemente uma mistura de ligas, né? Um material macio. Que não enferruja, mas então... Não enferruja, mas é uma esponja. E feio pra cacete. O anúncio é que era bom, super bom. Que era inox. Carrinhos de inox, né? Então, tu vê, hoje é muito fácil tu chegar e dizer que uma coisa... O consumidor lá no final, ele não sabe o que ele está comprando. Isso. Ele não tem conhecimento técnico para poder saber. Ainda mais, eu falo num vídeo, o pessoal acha que inox não pega ímã. Beleza, não pegou ímã, é inox. Show de bola, não é mentira. Inox, inclusive, pega ímã, né? A liga 430 pega ímã. Se tu botar lá, vai pegar ímã. E é uma baita de uma liga de inox. E não enferruja, né? Então, esse conhecimento o pessoal não tem. E aí, aí eu faço lá um carrinho usinado, né? Com bloco maciço e tal, que é uma rocha, não, mais que uma rocha, né? Aquilo lá, a diferença é água e vinho. E aí você acaba ensinando o cara a comprar, com Claro. esse monte de informação. Aí tem gente que fala, porra, mas você tá revelando aí, né, como é que faz, do jeito que é o que é. Mas não é revelando, eu tô dando a opção de escolha. Tu tá podendo olhar pra aquilo lá e dizer, eu posso escolher isso ou isso. Beleza, O que tranquilo. acontece? Aumentando esse padrão de qualidade, tu acaba tirando a concorrência, vamos dizer assim, da zona de conforto. Exatamente. Porque ou produz Exatamente. uma coisa boa, ou vai perder mercado. Né? Então, quem sai ganhando com isso? Não, o consumidor. E uma coisa que eu falo, às vezes, acho que 80% das pessoas às vezes não compreendem, é que eu acho, até postei outro dia no Face lá, deu um bafafá danado, tenta mudar o nome de concorrente para parceiro e ver o que acontece na tua vida. Mas tá louco, cara, isso não sei o que. Não, cara, por que a Alemanha tem fama em ferramenta? A Suíça em relógio? Porque existe um fabricante? Não, porque ela tem um monte, cara, de coisas top, né? E pra quando eu quero... Quando eu melhor. falo de vinho, Bento Gonçalves, por quê? Porque tem um... Não tem uma Não, tem um lá. monte. E tudo uma do lado da outra aí. Isso aí, E daí todas vendem. todas vendem e são parceiros. Por quê? Porque aquele local acaba virando um polo daquele produto, né? Então eu acho que ao invés de separar, a gente tem que se unir. Para quê? Para levar o Brasil pro top, né? E não fulano, ou ciclano, ou beltrano. Aí acaba ficando ruim pra mim porque eu falei concorrência aqui antes. Não. Serviu Não, o não, aprendizado, né? Sim. Não, mas não é nesse, Sim, né, sim. esse choque. Eu acho que tem que ter parceiro, cara, né? Tem guitarrista, tem cliente pra todo mundo, né? Agora o cara fica ali, né? Não Só é eu, por aí. é só Eu acho que tem eu, que né? abrir, né? Você não quer... Quem fica milionário fabricando guitarra? Não fica, não vem falar pra mim. Quem trabalha sabe que não fica, né? A não ser que tenha um investidor que venha, vou montar uma fábrica, blá, 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 mas isso é outra coisa, Sim. né? Só que daí o padrão já não vai ser esse, né? Não vai ter que reduzir custo, Então. já não vai ser tão custo assim. Isso, então eu tenho parceiros, amigos luthier, porra, o cara, tem uma peça de mogno, eu tenho aqui, eu mando pra ele. Eu ia falar Ô, justamente Bicho, você isso. tem ali, tô precisando de uma tarraxa aqui, meu Deus, eu tenho aqui no estoque, manda pra mim. Porra, isso é legal, Sim. cara. E não começar a criar essa rixa, esse negócio, não, esse cara não é... vai rachar uma lenha, né? Ou carpir um lote, sei lá. Ou passar melada no salame. Mas e essa é a ideia do Custom Shop, Exato. né? Tu poder fabricar todos os teus componentes, tu poder fazer, e essa possibilidade que inclusive a gente está dando lá. O cara quer daqui a pouco, tem coisas que não dá para mudar no projeto, mas eu quero uma ponte desenhada diferente. Ok, se Dá um entrega uma jeito, ponte, afinal o cara quer uma guitarra
cara não vem aqui te pedir uma coisa que só ele tem? Claro. Ele não vem comprar uma Fender, ele não vem comprar uma Gibson, ele vem comprar algo que é feito pra ele, do jeito Essa dele, aqui- com as perguntas e respostas pra ele. Essa aqui é essa aqui. Exatamente. Entendeu? E o que eu tô me propondo a fazer é dizer, cara, eu posso também te entregar um negócio aqui feito pra ti. Como o Anselmo tá fazendo um negócio aqui feito pra ti. E uma coisa que eu acho interessante é que... Cara, vamos ser bem sinceros, assim como existe entre músicos, existe entre os luthiers. A gente não pode negar isso, né? Que eu luto pra acabar com isso, né? Apesar da minha insignificância aqui, né? No meio. Mas, porra, eu assisto lá os episódios do Cacias, que eu acho um cara fantástico, né? Porra, eu tô aprendendo com ele. Ele falou um monte de coisa ali que eu não tinha me ligado. Então ele faz isso assim, legal. Trouxe pro meu É uma aula modus gratuita, operandi, né? E vice-versa, né? Porra, lá eu vi o Benedetti falando assim, a gente sempre aprende alguma coisa, né? É um universo, cara, que não é fechado, né? Cada um tem um jeito de fazer isso, aquilo outro, porra, de repente a gente vai somando, vai fazendo o quê? Criando indiretamente uma amizade, uma simpatia para com outros luthiers, né? E de repente rola, como já aconteceu, do cara entrar em contato e começar a conversar. Porra, eu vi você fazendo. Aí você vê que aquele cara que às vezes parece ser inalcançável, inatingível, inconversável, é um baita de um cara gente boa, que às vezes te dá um toque disso, daquilo, né? E mostrar para o mundo, né? Que aqui tem gente que faz coisa boa. Né? Que aqui tem gente que faz coisa boa. Com certeza. Né? E eu volto a dizer, né? A gente vive uma época de ouro da certeza. música e dos equipamentos em que a gente consegue coisas de nível internacional aqui, feitas por mãos daqui. O dinheiro fica aqui. Só tem coisa boa, né? Então por que não incentivar isso? Muito massa isso aí.